Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos que verão esse vídeo. Hoje com um vídeo aí extremamente didático a respeito de muitas perguntas que eu recebo por e-mail, algumas perguntas pelo Instagram e até mesmo alguns alunos que fazem a mentoria comigo têm esse tipo de dúvida. Então estou colocando aqui para vocês um detalhe interessante e importante aí para a definição de qual tempo, qual time frame é o melhor para operar. E essa é uma pergunta constante que eu recebo aí. E eu estou colocando esse vídeo aqui aberto no YouTube justamente para vocês, para explicar melhor esse tipo de situação e questão. Tá? Então vamos lá. Bom, o que nós temos aqui? Eu peguei o final aqui de sexta-feira para dar uns exemplos aí para vocês, ok? Olha só, observem. Eu assinalei aqui, Sena, opero 95% do tempo no gráfico de 5 minutos. Isso vai ficar mais óbvio aí na jornada que eu já anunciei aí no Instagram e no YouTube, aí a partir de 4 de maio, tá? Então isso aí ficará mais evidente. Bom, observem que nesse ponto aqui que eu coloquei para vocês, às 16h10 da tarde, nós tivemos aqui um VBS. Tá? Então isso aqui é um VBS, e inclusive um VBS com gift, tá? O que aumenta a força, inclusive, do setup. Isso eu falo com mais detalhes aí no upgrade. Tá? Então VBS mais gift. Tá? VBS mais gift. Então, eu tenho dois setups aqui, eu tenho uma confluência de setups, eu tenho um VBS aqui mais o gift, às 16h10 da tarde. Certo. Aqui, às 16 horas, no gráfico de 10 minutos, nós tivemos aqui uma RBI. Tá? Então, aqui no gráfico de 10 minutos, nós tivemos aqui uma RBI. Quem opera aí pelo gráfico de 10 minutos, pelo método Oliver, nós tivemos aí uma RBI. Né? Observem que tanto o VBS quanto mais o gift nos 5 minutos o setup foi. Né? Assim como a RBI nos 10 minutos, eu estou colocando aqui dois tempos, tá? Estou colocando dois tempos, os 5 minutos e os 10 minutos. Tanto o VBS mais o gift, ele foi, esse setup foi, quanto a RBI também foi. Ok. Então, observem o seguinte, tá? Por que eu coloquei esses dois exemplos? Por quê? Um método eficiente, como o método Oliver, e ainda mais com as adaptações aí que eu fiz para o mercado brasileiro para torná-lo ainda melhor e mais adaptável aqui para o mercado brasileiro, você consegue operar em qualquer tempo que você quiser. Ok? Existem algumas nuances aí operacionais. Então, assim, quais as diferenças entre operar os 2 minutos, entre operar os 5 minutos, entre operar os 10 minutos? Qual que é a diferença? A diferença é bastante em relação ao perfil operacional de cada trader. Isso aí é uma questão chave. É uma questão chave. Por quê? Os 5 minutos tende a dar mais setups no dia do que os 10 minutos. Obviamente. Os 2 minutos tende a dar mais setups durante o dia do que os 5 minutos. Então aqui, colocar os 2 minutos aqui, sobreposto aqui. Né? Observem que às 16 horas, né, nós não tivemos nenhum setup pelo método que eu opero. Então, nessa parte aqui, ó, então quem estava operando pelos 2 minutos aqui, ó, nesse período todo aqui, ó,
não tivemos nenhum setup aí nesse período. Tá? Então, olha que coisa interessante. Enquanto nos 5 minutos nós estávamos comprados aí para um setup claro, tá, do método Oliver, aí nos 5 minutos, os 10 minutos também estavam comprados, tá? Os 10 minutos também estava comprado por um setup claro do método Oliver, isso aqui é uma RBI. Né? Os 2 minutos, tá, nesse período aqui nesse período do final do pregão aqui, ó, não houve nenhum setup claro. Obviamente, né? Vamos chegar a pessoas aí que talvez vejam um vídeo e falam assim, isso aqui foi um trem das 8, tinha que estar comprado e tal, tal, tal. Ok, mas o setup claro, como eu tive aqui nos 5 minutos, que é um VBS com um gift, e uma RBI aqui nos 10 minutos, não teve nenhum setup claro aqui nos 2 minutos. Nenhum. Tá? Nenhum setup claro. Então, observem que nos 5 minutos, nós tivemos esse VBS com GIFT e nos 10 minutos essa RBI. E nos 2 minutos, que é um tempo menor do que eles, nós não tivemos nenhum setup claro. E supostamente os 2 minutos era para aparecer mais setups do que tanto os 5 minutos quanto os 10 minutos. Então observem que até mesmo essa questão aí dos 2 minutos aparecerem mais setups do que os 5, não, desculpa, não necessariamente acontece. Então, a bolsa, é o que eu venho falando, a bolsa não é uma matemática exata. Ele tende a acontecer mais. Então, os 2 minutos tende a acontecer mais setups do que os 5 minutos, que, consequentemente, tende a aparecer mais setups que os 10 minutos. Então, você vai fazer mais setups nos 5 minutos do que nos 10 minutos e vai fazer mais setups nos 2 minutos do que nos 5, do que nos 10 minutos. Porém, observem que nesse período aqui, tá, que eu assinalei, os 2 minutos não tivemos setups claros, enquanto nos 5 minutos nós tivemos nos 10 minutos também. Então, assim, não necessariamente isso vai ocorrer. Né? Não necessariamente isso vai ocorrer. Ou seja, a bolsa, ela tende a, não é uma matemática exata. Né? Qual é o problema que eu vejo? Não estou falando que o método Oliver você não vai obter sucesso se não operar nos 2 minutos. Qual é o melhor para operar? Vai muito do seu estilo, do seu perfil operacional. Os 2 minutos você vai ter que ficar na tela o tempo inteiro praticamente. Tá? Para mim, os 2 minutos ele cansa demais. De eu ficar muito atento na tela me cansa. Eu gosto de ficar atento na tela, mas eu gosto também de operar sossegado. Eu não gosto de operar com muita tensão, tendo que às vezes virar a mão toda hora. Os 2 minutos, às vezes você bate, tem que virar a mão, entrar em outro setup. Quer dizer, você tem que ficar muito presente no mercado. Eu não gosto, eu prefiro ficar mais light no mercado. Então, o meu estilo operacional é dos 5 minutos, o 90 a 95% que eu opero é nos 5 minutos. Por que você não fala que não é 100%, Senna? Porque em algumas épocas, as épocas propícias para scalp se opera nos 2 minutos. Então aí eu opero pelos 2 minutos. Tá? Isso é uma diferença. Tá? Mas 90 a 95% do tempo eu opero nos 5 minutos. O que eu quero dizer varia mais do perfil operacional. O problema, e aí eu vejo realmente um problema, ó, é que muitas pessoas operam assim, ó, dessa forma aqui. Ó. Coloca 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos na tela, opera assim dessa forma aqui, ó, mais ou menos assim. Ó. Ele quer, o objetivo dele, pessoal, eu vejo isso aí nas salas de call, eu vejo aí em vários youtubers que fazem isso, mostram que é uma coisa maravilhosa de se fazer, só que na prática não funciona, ok? Na prática gera mais confusão para os operadores do que acerto. Tá?
Tá? Então a inconsistência vem muito desse tipo de pensamento. Tá? O que o cara quer? O cara quer pegar um setup maravilhoso aqui nos 2 minutos, e esse setup transforma-se em um setup maravilhoso nos 5, que transforma-se, até te colocar aqui dessa forma. Ele quer pegar um setup aqui nos 2 minutos maravilhoso, que transforma num setup maravilhoso aqui nos 5 minutos, que por consequência transforma num setup maravilhoso nos 10 minutos. Ele quer pegar, o que ele quer fazer? Ele quer entrar nos 2 minutos por causa do stop pequeno, que ele vai colocar um stop curto, para levar pelos 5, para levar pelos 10, quer dizer, ele quer ganhar pelos 10 minutos, quer dizer, ele quer pegar um setup grande, né, longo, e estopar pelos 2. Né? Isso não é só ele que quer, eu também quero. Né? Mas esse tipo, vocês podem ter certeza que eu já tentei fazer isso. Né? Vocês podem ter certeza. Isso só leva no final à inconsistência. No médio prazo, você fica inconsistente e deixa de pegar coisas maravilhosas. Eu falo o seguinte, se você operar no 5, você vai ganhar pelos 5 e você vai perder pelos 5. Você vai operar pelos 10, você vai ganhar pelos 10 e vai perder pelos 10. Então, deixa eu até tirar aqui, por exemplo, esse VBS com gift, tá? O stop está aqui, esse é o stop, tá? Esse é o stop meu do VBS com gift. Tá? E aqui é um RBI, tá? Nos 10 minutos com stop aqui. Tá? Esse é o stop. Então, o que acontece? Obviamente, você não vai pegar isso tudo aqui nos 5 minutos, porque a média móvel de 200 ela está aqui. Então, você vai até aqui com esse trade. E esse trade, já nesse caso dos 10 minutos, a média móvel de 210 minutos está aqui. Então, você pega mais. Agora, só que o que acontece? Aqui, deixa eu colocar aqui, o CPU não está pegando aqui. Aqui você ganha 280 pontos. Tá? Mais ou menos 280, 300 pontos. Tá? Aqui, você pega, se você deixar, você pega 600 pontos. Tá? O que acontece? O stop seu aqui, ele também é de 280 pontos. O stop seu aqui é de um pouquinho para cima, né? Só um minutinho. A entrada foi aqui. O stop seu está quase 400 pontos. Né? E você consegue o ganho de 630 pontos. Então, nesse momento do mercado, o 10 minutos foi muito mais eficiente do que os 5 minutos. Nesse momento do mercado. Por quê? Nesse momento, os 10 minutos permitiu você ganhar 630 pontos para um stop de 400. Aqui, os 5 minutos só permitiu 1 para 1, no máximo, e você só vai ganhar 280 pontos. Mas também você estopa só com 280. Aqui você vai estopar com 400 e vai ganhar 600. O que eu quero mostrar e deixar aí para vocês é o seguinte. O objetivo é vocês manterem a consistência. Se vocês forem operar nos 5 minutos, vocês devem aceitar o stop dos 5 minutos. Se você vai operar nos 10 minutos, você deve aceitar o stop dos 10 minutos. Isso de entrar nos 5 e carregar pelos 10, isso fica bem na sala de cal. Ok? E o pessoal coloca de um jeito aí como uma coisa extraordinária. Isso na prática, aí pessoal, não funciona. Ok? Então, isso é que eu quero deixar aqui para vocês, até mesmo para deixar a resposta, né? Qual o melhor time frame para operar? O que você melhor se adapta. Né? Se você não gosta de stops longos, você deve operar pelos 2 minutos. Né? Mas você também vai ganhar menos. Se você operar pelos 5 minutos, você vai aceitar os stops dos 5 minutos. Se você vai operar pelos 10, você vai pegar os stops dos 10. Né? Agora, Senna, então eu vou operar pelos 15. Eu vou operar pelos 15 minutos. Deixa eu abrir aqui. Eu vou operar pelos 15 minutos. O problema de operar nos 15 minutos
é que, como são poucos candles por dia, se você operar pelos 15 minutos, um stop que você vai tomar, você pode não conseguir recuperar. Além de o stop ser grande demais, não aparecem setups durante o dia, muitos setups durante o dia. Então esse é o problema de operar pelos 15 minutos. Então quanto maior o time frame, mais difícil é para você virar uma operação, né? Então assim, tudo tem o seu risco, tudo tem o seu benefício, né? Não tem uma equação ideal. Tá? Para mim, e eu também ensino para os meus alunos que eu já percebi que, vamos dizer, é mais fácil para os meus alunos aí começar a entender o método Oliver adaptado por mim para o mercado brasileiro nos 5 minutos. Eu vejo assim mais fácil, certo? Os 2 minutos tem muito ruído. Tá? Os 2 minutos é ruidoso, tá? Exige demais. Tá? Quero deixar uma coisa importante aqui para vocês, que o Oliver opera lá no mercado americano os 2 minutos por 2 motivos. Primeiro, porque tem uma liquidez maior do que aqui, né? Segundo, porque ele fala uma coisa interessante, que pelos 2 minutos o trader vai aprender mais rápido os setups, porque vão aparecer mais setups por dia. Eu concordo plenamente com ele. Eu concordo plenamente com ele. O único problema é que, assim, no mercado brasileiro nós não podemos ficar só dependendo dos 2 minutos aqui do índice, né? Se você colocar o dólar nos 2 minutos, o dólar nos 2 minutos é assim, em muitos momentos do dólar, vários momentos, não aparece nada, o dólar fica terrível para operar nos 2 minutos. Então, assim, os 5 minutos no mercado brasileiro eu vejo de uma forma mais interessante. Assim também como você não pode, por exemplo, você pega uma ação de primeira linha aqui, como Petrobras, por exemplo, você vai operar uma ação do mercado brasileiro pelos 2 minutos? Não dá, pessoal. Não dá. Observem o gráfico aqui de Petro, por exemplo, aqui, ó, nos 2 minutos. Ele praticamente não tem gráfico. Tá? Olha só, não tem um gráfico operável. Então, o fato de eu ensinar nos 5 minutos é em relação também ao fato que pelos 5 minutos você vai operar o mini índice, você vai operar o dólar, você vai operar as ações. Tem muito mais possibilidade para você operar, né? Aqui, por exemplo, o gráfico de Petro, às vezes ele é operável nos 2 minutos, às vezes ele não é. Isso uma Petro, né? Se você pegar aqui uma Lame 4, por exemplo, é aí que você não vai conseguir mesmo operar pelos 2 minutos, né? Um gráfico totalmente bagunçado, né? Sem padrões direito. Às vezes você consegue, às vezes você não consegue, olha lá. Tá? É muita batida de cabeça aqui. Tá? Então é o seguinte, respondendo novamente a pergunta, o vídeo acabou ficando longo, mas isso é importante. Qual o melhor time frame para operar? O time frame que você sentisse mais confortável. Evite de misturar time frames. Tá? A mistura de time frames vai gerar inconsistência. Um time frame específico vai gerar melhor ganhos aí, ok? É isso que eu queria deixar aqui para vocês. Abraço a todos, excelente final de semana.